Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta de UTI. Se você quiser conversar comigo, me chama lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui no podcast, assistindo, escutando no YouTube, no Spotify, onde você preferir. A gente também está junto lá no Instagram, no @UTIinformação. Dá uma passada lá, as últimas postagens estão super legais. Dá para compartilhar, dá para ver o que está saindo, ver se de repente não perdeu algum episódio pelo meio do caminho, né? Porque a gente está sempre volta e faz uma retrospectiva. E aí volta e faz a retrospectiva. E juntos também nós estamos de algumas outras formas em contato com vocês. Então vamos lá no nosso Linktree, no @UTIinformação, você pode ver tudo isso que eu vou falar, mas você pode estar em contato com a gente, né? E trocarmos mais figurinhas, mais informações, mais conhecimento. A gente tem uma comunidade, né? Então vai lá, entra no Linktree, lá tem como entrar na comunidade. Essa comunidade, esse mês recebeu uma newsletter sensacional, incrível, tá muito legal, né? Um conteúdo ali para ler que não demora um tempo, né? Não demanda um tempo importante de leitura, mas, por outro lado, traz um conhecimento super enriquecedor para abrir portas para outras discussões, para outros estudos. E é por lá também que a gente se comunica, né? Que a gente envia sobre programações, sobre cursos, coisas legais que a gente encontra aí pelo caminho também e quer trazer para vocês. E se você quiser chegar um pouco mais perto ainda dessas discussões, das nossas discussões, né? Do que a gente tem para oferecer, a gente tem o Apoia-se. O Apoia-se já é um grupo menor, onde você pode contribuir financeiramente para o nosso podcast, para ajudar a gente a continuar no ar. Irmos rumo a setembro de novo, que é o nosso mês de comemoração, né, de mais um ano no ar. E aí, além de você nos ajudar, né, a nos manter aqui no ar, você vai receber um material super legal todo mês. A gente faz um compilado de todo o nosso estudo, de toda a nossa preparação, um material extra de tudo que a gente passou naquele mês aqui no podcast de graça, mas que a gente se aprofunda, que a gente traz outras fontes, né, outras sugestões de estudo, de discussões no Apoia-se, tá bom? Então, quem está lá com a gente no Apoia-se, todo mês está recebendo um material incrível também, digno de livro, de curso e tudo mais. Tá bom? E é isso. Vamos lá para nossa semana, então. Hoje a gente vai discutir uma intervenção, né, uma prática que tem sido cada vez mais comum dentro das nossas UTIs, né? E eu acho que tem aqueles muito apaixonados e aqueles que não são tão apaixonados, né? Defensores ferrenhos. Os defensores. E eu acho que o que a gente quer discutir aqui hoje, gente, é assim, tirando a paixão, né? A gente quer fazer um debate, né? Um debate sobre prós e contras, né? Sobre o que a gente tem que pesar na hora de escolher por essa intervenção, né? Então, assim, é um debate muito rico. Isso, para quem, quando, né? E no fim, assim, a gente não tem uma resposta pronta, né? Como é muito nosso objetivo aqui, né? Não é trazer uma resposta pronta, né? Mas fazer a gente refletir e tirar pontos importantes direto para a prática clínica. E a gente está falando do quê? A gente está falando de exercício resistido, né? Treinamento resistido, como você quiser chamar e gostar mais de chamar, fique à vontade, força, né? Treino de força, mas o que a gente quer aqui é debater, né? Porque assim, já vou te passar para você me falar o que você tem visto, mas o que eu tenho visto, assim, né? Então, já mapeando aqui o nosso cenário, né? Eu vejo quem faz, e assim, faz para todo mundo, porque, né, a gente vai falar mais depois, né? Mas por que as pessoas fazem, às vezes, para todo mundo? Porque
todo mundo se beneficia, né? Existe um consenso aí geral de que exercício de força, exercício resistido é bom. Então, se é bom, vamos fazer para os nossos pacientes na UTI também, né? Então, tem aqueles que levam como se fosse um dogma, né? Não tem o que questionar do exercício resistido, né? Exercício resistido faz parte do dia a dia, né? Faz parte do dia a dia. E tem quem não faça, né? E aí, quem não faça por preguiça, né? Porque dá um pouquinho de trabalho. Tem quem não faça porque não entende do assunto. Tem quem não faça porque acha que não precisa, né? E tem quem não faça generalizando também, né? Que talvez, não é bom dentro do contexto de UTI para ninguém. Então, acho que é esse o cenário, assim, que a gente vê hoje, né? Do exercício resistido na prática clínica. E eu vou te falar sobre mim, né? Eu uso na minha prática clínica, mas eu não uso para todo mundo. Eu diria que eu uso com cautela e com bastante criticidade, assim, sabe? Sendo bem crítico, tendo, né, bastante senso crítico, se aquilo faz sentido ou não, sabe? E você aí, o que você tem visto, o que você pensa? Bom, eu tenho visto e eu tenho discutido e conversado com pessoas, e eu acho que existe uma premissa de que precisamos fazer em todos, ok? Já digo se eu concordo ou não com isso. Eu acho que virou parte direta do atendimento da fisioterapia, principalmente porque a gente está sempre falando sobre fraqueza, e a gente tem evidências, por exemplo, mostrando que indivíduos que saem com mais fraqueza da UTI são indivíduos que levam mais sequelas, que demoram mais tempo para recuperação funcional, e o contrário, os indivíduos que atingem melhor força, que têm melhor nível, por exemplo, de MRC, de dinamometria, são indivíduos que têm desfechos físicos, funcionais e às vezes até clínicos dentro da UTI melhor. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa diferenciar isso, é saber que ter a força é algo importante e necessário, mas aí eu acho que é muito simplista a atribuição única e direta a ter que fazer exercícios resistidos, sabe? E aí eu acho que nós, como profissionais do movimento, fisioterapeutas, a gente precisa dominar e ir muito a fundo nessas questões para poder identificar quem, para quê, quando, como, onde. Eu acho que a gente vai discutir isso ao longo do capítulo. Eu concordo com você, eu acho que não é para todo mundo, eu vou dizer que eu acho que na UTI ele é para muita gente, mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente entrar na questão da dose e do tipo de exercício, ok? Mas não necessariamente exercício, como a gente falou aqui, que é chamado exercício de força, exercício... Eu não acho que é só para ganhar força muscular ou para prevenir perda de massa muscular. Eu acho que o exercício resistido ele pode ser para muitas coisas. E aí, por exemplo, eu dou aula de fisiologia do exercício, né, na universidade. A gente, quando vai falar sobre exercício resistido, a gente tem uma série de características possíveis de serem trabalhadas que precisam ser conceituadas. O que é força, que é levantar carga, o que é potência, que é levantar carga de forma rápida, o que é resistência, que é levantar pouca carga, mas ter a capacidade de fazer isso por mais tempo. Então, se eu, fisioterapeuta, não entendo esses conceitos e não entendo sobre prescrição de exercício para atingir cada um desses conceitos, cada um desses objetivos, provavelmente eu vou cair no negócio que é exercício resistido, é a mesma coisa para todo mundo, e eu estou fazendo 3 de 10 para todos, com o mesmo peso para todos, independente se é um indivíduo com boa capacidade funcional ruim, se é um indivíduo que tem capacidade de muita carga ou de pouca carga, se é um indivíduo que perdeu força que eu quero manter ou que quero ganhar, se é um indivíduo que eu quero músculo ou se eu não quero músculo, e aí a gente não pode colocar isso tudo no mesmo pacote, né? Imagina você ir para uma academia, imagina um Smart Fit da vida, que a partir de hoje todo mundo faz a mesma coisa, com o mesmo peso, com o mesmo número, com a mesma frequência. Eu tenho certeza que no final das contas todo mundo vai continuar diferente, porque as pessoas são diferentes, né? E ninguém vai alcançar os seus determinados objetivos. Raríssimos são aqueles que vão alcançar se a gente fizer assim. Então, essa é a minha observação, Débora. Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar do porquê fazer o exercício resistido. E eu não sei se você quer começar a discussão por aí, mas eu acho que isso é importantíssimo de determinar. Eu queria começar trazendo um pouco disso, assim, né? Por que ele veio, né, na nossa cabeça? E acho que você falou um pouco disso, né? Para fazer né? Da onde a gente tirou, né? De vamos trazer, né, o exercício resistido, vamos trazer o peso para dentro da UTI, né? Eu acho que
tem um caminho, né? Tem-se argumentos lógicos, né? Então ninguém está falando que não tem, né? A gente sabe que a UTI ali ela é um ambiente de inatividade, né? Ela é um ambiente catabólico de inflamação, né? A gente tem muito, né? A gente veio assim, e acho que o nosso trabalho ganhou muita força a partir desses artigos, né? Dessas referências de fraqueza, né? De como isso impacta na qualidade de vida, imortalidade dos exercícios e tudo mais. E aí veio essa ideia mesmo e faz sentido a gente pensar, né, que se a gente não tem ali um estímulo mecânico frequente, a perda vai ser, né, muito mais expressiva ou vai acontecer, sendo que ela poderia não acontecer, por exemplo, né? Então, nesse contexto, a gente pensaria, e não está errado de novo, né, no exercício resistido como uma dessas intervenções possíveis e plausíveis, né, contra, né, puxando a corda para o outro lado do imobilismo, da inatividade, dessa perda de força, enfim, né. Então, ele entrou muito como uma parte estrutural mesmo do cuidado, né, como, poxa, eu estou lá na frente de um paciente, eu fui atender, né, eu começo a avaliar e eu vejo um grau de força diminuído nesse paciente, um grau de força diminuído, eu vou colocar um exercício resistido, né? Ou, eu vou avaliar um paciente e eu vejo que ele tem um potencial, né, para evoluir com uma fraqueza, mas, de repente, ele ainda, né, tem uma preservação, então não faz sentido eu fazer exercício que eu não coloque um peso para esse paciente, né? Então, acho que esse é um consenso geral, né? Mas que a gente até pode, né, partir daí, né? Não acho que está errado, acho que faz sentido. Mas o problema, na minha visão, é a gente não partir, sabe? É a gente ficar só nisso, entendeu? Daí a gente não começar a falar, tá, mas esse, mas e, né? Então, eu acho que tudo bem, né? Acho que faz sentido, acho que enriquece a nossa terapia, acho que enriqueceu nós como profissionais, né? O nosso valor ali dentro da terapia intensiva, e, de novo, ele tem uma plausibilidade, mas é isso, né? Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para não fechar a discussão, entendeu? Assim, tá fraco, faça exercício resistido, Faz exercício. Né? Não sei se é por aí o caminho que a gente vai acabar acertando, né? Eu acho muito, muito interessante sua fala, e ela realmente tem a ver, assim, vamos pensar que o corpo, eu acho que isso é indiscutível, né, Débora? O corpo precisa de movimento para que ele mantenha função. E a gente sabe que o músculo, a gente tem muitas evidências de que músculo em desuso, ele perde força, potência, resistência, tamanho, fibras, tudo isso se perde. Então, a gente precisa que o músculo e o corpo estejam em movimento para prevenir. E uma outra etapa do tratamento é quando eu tenho uma perda, eu preciso do movimento para readquirir essas características que eu falei. Então, eu acho que sim, o exercício resistido, ele é uma alternativa para a gente buscar prevenção da perda e o ganho de força. Agora, o que me preocupa é que eu use o exercício resistido de uma maneira que eu não necessariamente eu sei o quanto eu preciso fazer para aquilo. É que nem você disse, eu não sei nem por que eu estou partindo para o exercício resistido. Eu estou fazendo uma simples associação que movimento é necessário, eu boto movimento. Mas tudo bem, o exercício resistido, ele é bom, mas ele também tem os seus riscos, ele tem os seus cuidados, ele tem a sua forma de prescrição. Então, acaba que eu posso me perder um pouquinho nessa jogada. E aí, uma coisa que eu vejo é que parece que muitas vezes a gente quer usar o exercício e usando ele dessa forma padronizada, receita de bolo, fechada, uma receita única, a gente fica buscando alcançar uma coisa que em boa parte da terapia intensiva é pouco para os pacientes e em uma parte ela é muito para os pacientes. Então, meu paciente que está ali, que estava sedado, que acabou de sair da sedação, que está se recuperando do nível de consciência, que ele está com inatividade neuromuscular por muito tempo, que se caracteriza clinicamente como uma fraqueza, mas que está ali por conta da inatividade muscular. E aí eu quero que ele pegue um peso e faça 3 séries de 12, porque o exercício resistido é assim que se faz. Aquilo é muito para ele.
né? A gente sabe que esses pacientes hoje, eles mal conseguem levantar a ponta da mão, e isso aqui é uma carga extrema, é um exercício resistido, e que pode ser que daqui para amanhã ele esteja levantando 10 quilos na mão, né? Então, assim, a gente se perde nisso, nessa dosagem, para que a gente possa prescrever. E para outros pacientes que, por exemplo, não teve sedação, que se manteve funcionalmente no leito ativo, e etc e tal, às vezes eu estou indo lá, estou dando um pezinho e falo, levanta o braço 10 vezes, nossa, aí ele fez, olha como eu estou prevenindo. Mas uma pessoa que está fazendo tudo funcionalmente. Aí eu te pergunto, eu não vou na academia, você fez uma postagem outro dia sobre carga, né, que você não gosta muito de pegar carga, você não se dá bem com peso. Eu não vou na academia. Tudo bem que eu tenho o meu nível ali, limítrofe de força, mas eu não tenho que fazer exercício com um pezinho para eu manter a minha força. Eu não vou manter minha força assim, eu mantenho minha força com o meu nível de atividade funcional do dia a dia. Eu não estou falando que é a força ideal, tá bom? Mas eu estou falando que você tem um paciente que chega andando, nunca fez exercício de força, você não quer que ele fique mais forte do que ele era antes da internação. Será que você consegue manter ele funcionalmente? Eu acho que para esse paciente esse exercício ele não faz muito sentido. Entendeu? Então, eu acho que, assim, precisa olhar dessa maneira, do porquê que eu quero fazer o exercício, porque senão a gente vai estar fazendo muito para alguns e pouco para outros. Eu acho que é isso, e a gente colocou, né, o nome de debate no podcast, porque efetivamente a gente queria fazer um debate, né? Existem contrapontos, né? E a gente não pode esquecer desses contrapontos, né? Então, quando a gente começou o episódio, a gente trouxe ali os pontos a favor, né? Por que vale a gente cogitar fazer um exercício resistido na UTI, né? E aí a gente trouxe os pontos todos. Mas a gente também tem, como você estava falando, que cogitar por que não vale, né? E aí a gente ter esse contraponto é importante. Então, assim, por que eu faria o exercício resistido? Porque fraqueza liga com isso. E por que eu não faria, né? Dentro do contexto de UTI, né? E aí uma das coisas que você colocou, que eu acho que é muito importante a gente entender e ter claro, é que exercício resistido não é uma intervenção neutra, né? Porque parece que o povo, muitas vezes as pessoas fazem como se fosse, eu ia falar água com açúcar, né? Mas não sei se é uma boa expressão, né? Indiferente. Mas assim, como se fosse indiferente, né? Como se assim, tudo bem, você está falando que talvez não faça bem para o paciente, mas também não vai fazer mal, vamos ver, né? E não, né? Ele não é uma intervenção neutra, né? Você está oferecendo ali uma carga, né, para aquele indivíduo, uma carga metabólica, você está oferecendo um estresse cardiovascular a mais, você está, talvez, ali impactando naquele processo inflamatório que ele já está, né? Outra coisa importante que a gente fala aqui, né? A gente já falou e não vai ser a primeira vez nem a última que a gente vai falar. Por enquanto, nós não temos evidências científicas sólidas a respeito de treinamento resistido para pacientes críticos, né? Então, assim, de novo, né? A gente precisa pôr contrapontos para a gente achar a balança. Pode ser, como você estava falando, que para o meu paciente de hoje, eu coloque pontos e contrapontos e ganhe os pontos. Legal, ótimo, faça então. Né? Mas pode ser que seu paciente de hoje, você põe pontos e contrapontos e ganhe o contraponto, e aí não é para fazer. Né? E não é porque... sabe o que eu acho? A gente já falou isso também, né? A gente chegou em um momento onde as coisas foram indo bem, né? Mas aí, de repente, a gente se perdeu nesse generalismo de novo, assim. Então, eu acho que muita gente saiu também... do não fazer para fazer a mesma coisa com todos o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, muita gente acho que tem medo, assim, de repente, de ser... Porque existe, né, o julgamento da internet, do Instagram, do tipo, desse generalismo de... Nossa, o seu paciente está fraco e você não está pondo peso, como você quer melhorar o seu paciente? Então, acho que tem muita gente que tem medo também, assim, sabe? De, poxa, eu estou atendendo meu paciente, eu fiz um MRC, o MRC dele deu baixo, vão me julgar se eu não trouxer um peso aqui, porque como que você não está trabalhando, né? Um exercício resistido. Ou o exemplo que você deu, de, a pessoa vai passar na porta do meu quarto, vai ver que tem um paciente andando, legal, que ele consegue... ficar em pé exercício, né? Eu não estou
levantando um peso com ele? Como assim, né? Você está fazendo menos do que você deveria, né? Quando, na verdade, às vezes ele tem algum contraponto que está pesando mais naquele momento, né? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em paciente crítico, eles são muito diferentes uns dos outros, né? Metabolicamente, eles são diferentes, né? Eles podem ter graus de inflamação por doença, pelo momento terapêutico. Eles estão em momentos terapêuticos diferentes, né? Como você bem pontuou. Eles podem ter a questão nutricional, né? Completamente diferente. Então, não dá para simplesmente a gente fazer essa associação simplista de o peso pode ser para quem está fraco, e se ele não está fraco, poxa vida, então você tem que aumentar a carga, né? Exatamente. E aí você falou algumas coisas aí que eu queria pontuar, Débora. Isso e ainda vai muito assim. Imagina, você já deve ter ido alguma vez na academia ou fazer um exercício e você extrapolou. Você fez esforço demais, você pegou um peso muito maior do que você deveria. Quem já fez isso, está ouvindo a gente, sabe como é. Você fica derrubado por vários dias. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, quando eu ia na academia, eu fiz exercício de panturrilha, lá que botei um monte de peso e levantava aqui assim para fazer na panturrilha. Eu fiquei uma semana praticamente sem andar. Como é que eu consigo quantificar isso para esse paciente que está ali na UTI, principalmente numa transição de uma fase inconsciente para uma fase consciente, de uma fase sem impulso neuromuscular para uma fase com impulso neuromuscular? Então, aquele paciente que acordou, que eu botei ele sentado, o fato dele estar sentado, a tentativa dele de gerar um equilíbrio, a musculatura dele de core, postural, às vezes ele faz uma carga tão intensa e tão imensa que ele sentar 5 minutos seria talvez a maior carga que ele pudesse fazer de um exercício resistido. E aí eu falo, não, vou fazer esse aqui, mas eu sentei não é resistido. Então eu vou deitar ele agora e vou dar um peso na mão dele. Mas ele gastou tudo que ele podia. O exercício resistido, a gente sabe que tem vias energéticas diferentes. Ele está ali em via energética de ATP-CP, via glicolítica, mas ele gastou tudo só para ficar sentado 1 minuto com você para fazer um controle cervical. Então, assim, eu acho que a gente não tem, como você bem colocou, a gente não tem as evidências ainda concretas dos benefícios específicos para esses pacientes. A gente sabe que manter a força é bom e que movimento, no geral, propicia isso, né? Marcos funcionais, aí eu acho que é um outro ponto que a gente vai chegar já já. Eles conseguem propiciar a manutenção e a recuperação da força desses pacientes, e principalmente a gente não sabe como quantificar a dose do exercício resistido dentro da UTI. A gente tem evidência, a gente recebeu a Sabrina Egma aqui, ela fez um trabalho onde ela fez exatamente a quantificação que usamos em ambulatório do FIT-VP, e ela viu que não tinha diferença entre fazer isso e fazer movimentos funcionais. Então, resistido, prescrito, carga, porcentagem da carga, não cabe. Não cabe porque é outra forma. Talvez a gente chegue no momento que a gente consiga prescrever de uma maneira diferente, como a gente já chegou nesse conceito sobre treinamento muscular inspiratório. Para o músculo respiratório, a gente usa cargas bem baixas e cargas que progridem, às vezes, de manhã para tarde. A gente tem vários protocolos com evidência de redução da mortalidade, mas para músculo periférico a gente ainda não tem. Não, e não só, né, você estava falando, estava lembrando, assim, tem o pessoal também que é a favor, né, de fazer exercício resistido, e que gosta muito, mas você está proibido de usar TheraBand, porque com o TheraBand você não controla a carga, você não sabe a carga, você não ativa como você ativa com a caneleira. Eu não vou te perguntar se você já fez, porque eu acho que você nunca deve ter feito, né, balé fit na vida. Mas, gente, quando eu estou em Jaú, lá na cidade dos meus pais, né, quando estou nas férias, ou quando eu consigo chegar a tempo, porque tem um lugar lá que eu gosto muito de fazer exercício, né, um estúdio de dança, e aí tem aula de balé fit, né? E nas férias que eu estava lá, eu fui para fazer o balé fit toda semana. E no balé fit você usa só faixa elástica, né? Eu não andava no dia seguinte, entendeu? No outro dia, é carga. Né? É carga. Então, assim, eu acho que o que a gente tem é que só dar uma limpada na nossa cabeça, assim, né, para fazer uma tomada de decisão adequada em relação a essas generalizações, assim, né, de não pode isso, ou sempre tem que fazer isso, né. Lógico que a gente tem pacientes
que a gente tende a achar, né, que nos parecem que são muito candidatos a fazer exercício resistido na UTI, né? Então, se você tem ali, de repente, alguém está na sua UTI e tá bem, tá andando, tá esperando um transplante, né? Tá comendo bem, de repente essa pessoa realmente ela é um candidato, né? Porque ela parece contemplar muita coisa que faz sentido, ela nutricionalmente ela tá indo bem, ela vai manter aquele estímulo por um tempo adequado, porque ela está esperando o transplante, então ela vai ficar um tempo ali com você, né? E não vai ser tipo uma semana e ela vai embora, né? Ele está acordado, como você falou, está colaborativo, ele tem, de repente, um grau de força suficiente que a gente entende, né? Que a gente já pode evoluir não só para esse estímulo neuromuscular, mas, né, efetivamente para ganhar um pouco, né? Pensando em hipertrofia, alguma coisa assim. Então, assim, tem algumas características, né, que nos levam a pensar em pacientes que a gente vai olhar na UTI e vai falar assim, esse cara tem que pôr peso mesmo, né? Pensando em treinamento, né? Não o peso de outra forma. Mas tem paciente ali, gente, que a gente deveria ligar um sinal de alerta, pelo menos, né? Quando a gente vai pensar em pôr um peso, né? Às vezes um paciente que está com uma droga vasoativa alta, mas não tem problema fazer exercício com droga vasoativa. Não tem, mas será que o resistido com peso 3 de 10 é o mais adequado para um paciente que está no choque? Né? Não sei, né? Um paciente que tem uma hipoxemia muito importante, limítrofe, né? Então, assim, acho que tem algumas, esse paciente, igual você falou, pacientes que estão muito, muito fracos, né? Será que é hora de amarrar uma caneleira no braço do cara, da pessoa, para fazer um exercício resistido? Então, acho que tem algumas características que deveriam nos colocar mais para um lado ou mais para o outro, sabe? Não sei se você pensa em algum outro paciente, enfim. Não, eu acho que assim, eu acho que a adaptação de como fazer o exercício é algo que pode ser levado em consideração para isso. Então, eu acredito muito que o exercício resistido, ele possa ajudar os pacientes de UTI, principalmente os pacientes que perderam o movimento por algum tempo. Estou pensando muito nos pacientes mais sedados ou com restrição imposta ao leito, né, por diagnóstico clínico, sei lá. Esses pacientes precisam de reativação neuromuscular. E sim, o músculo precisa de impulso, de potencial de ação vindo do sistema nervoso, na junção neuromuscular, para que ele entre em contração. Isso é a mesma discussão que a gente tem com a eletroestimulação. A eletroestimulação passiva, isolada, naquele paciente que não tem recrutamento alveolar, tem um ou outro trabalho que mostra alguns benefícios mais celulares, mas não do... Hã? Não, recrutamento alveolar? Recrutamento muscular, eu falei alveolar. Não, desculpa, recrutamento muscular. Então, assim, tem alguns que mostram os benefícios celulares e tal, mas para manutenção do músculo e da força, a gente sabe que isoladamente não, eu preciso dessa reativação. Então, eu acho que o exercício resistido, ele é uma forma de reativação. E aí você pode levar em consideração a contextualização do plantão. É um paciente que tem dificuldade para sair do leito, para andar, para fazer centro-levante, etc., ele fazer um exercício resistido no leito, é movimento, é recrutamento muscular do mesmo jeito, né? Agora, se eu vou lá e pego um paciente que eu consigo andar, que eu consigo botar fora do leito, que eu subo dessa escada, que eu faço um monte de coisa, que não tem contraindicação para isso, eu, particularmente, Sancler, acredito que para esse paciente, para reativação muscular, as atividades funcionais e mais distribuídas em um tempo de 20 a 30 minutos são mais benéficas e, organizacionalmente falando, são melhores do que eu fazer exercícios resistidos, porque eu tenho que pensar numa carga, eu tenho que pensar no número de séries de repetições. Então, contextualizar que tanto o seu paciente pode ir de funções ativas, eu acho que é outra coisa que determina para você escolher se você vai usar o exercício resistido ou se você não vai usar o exercício resistido. E volto a falar o que eu já falei várias vezes aqui. Eu acho que quando a gente usa, eu falei que a gente não tem como calcular a porcentagem de carga, eu acho que tem que ser uma coisa do ponto de vista de número de repetições, séries e tal, bem menor, porque a gente sempre se aproxima muito da carga máxima, até o indivíduo recuperar a sua função. Começou a movimentar, ele está com fraqueza, MRC diagnostica isso, hand grip diagnostica isso, e eu vou lá fazer um movimento, eu estou sempre lá, vai, o paciente se mata, levantou o braço. É carga máxima para ele, praticamente. Então, a gente está sempre trabalhando com exercícios resistidos, com carga máxima, numa zona onde o indivíduo não consegue nem pegar o peso.
Aí depois que ele pega, talvez a gente está dando um peso muito pequeno que ele conseguiria pegar muito mais. Então eu acho que a gente ainda peca muito nisso, na distribuição da carga e do tipo de exercício, mas eu acredito que ele é uma ótima forma de reativação neuromuscular. Uhum. E aí é isso, né? Aí entra na questão de prescrição, né? Que é uma zona cinzenta para a gente, né? É muito difícil. E aí, de novo, gente, a gente não está falando aqui que não é para fazer, né? A gente só está falando que não dá para defender uma única forma, um único jeito, ou defender fazer sempre para todo mundo, porque não tem defesa, né? A gente tem a parte pró e a gente tem a parte, os contrapontos, né? Então, de novo, a gente faz para alguns pacientes, né? Eu acho que tem essa indicação para alguns pacientes, mas tudo isso tem que ser individualizado, assim, com muito, muito critério, né? Que aí eu acho que entra no outro ponto que eu queria colocar, né? Que é a gente tomar cuidado para não colocar de rotina, né? Mas fazer disso uma decisão clínica, né? Uma tomada de decisão. Aí alguém pode estar falando assim, mas no seu protocolo, eu já falei isso outras vezes, né, para outras coisas. No seu protocolo que você publicou lá na Critical Care, tem exercício e era para todo mundo. Carga, peso, tinha número de série, repetições. Mas assim, gente, quem entende de pesquisa, né, vai entender, né? Se você quer fazer uma pesquisa, ou pelo menos até algum tempo atrás, né? Porque hoje a gente tem avançado em outras metodologias de pesquisa, mas era isso, né? Se você quer testar um programa, você precisa fazer igual para todo mundo, né? E aí hoje a gente tem avançado para outros tipos de pesquisa, para outros pensamentos. Naquela época a gente precisava provar outras coisas, né? Naquela época a gente só precisava provar que a gente ainda não tinha tanto, que precisava fazer exercício, né? Que precisava ter um programa estruturado. Hoje a gente já tem isso bem, né, bem evidenciado, que tem que ter programa estruturado. Agora a gente precisa provar se dentro desse programa estruturado realmente precisa de exercício resistido, para quem precisa desse exercício resistido, como precisa desse exercício resistido, né? Então são momentos diferentes. Enquanto a gente não tem um grau de evidência, né? A gente tem que só tomar cuidado para não se amarrar completamente em uma ideia que é da pessoa, né? Porque a evidência não vem. Então, a minha sugestão é que a gente realmente coloque isso como tomada de decisão clínica, né? Como raciocínio clínico ali, né? Então, para este paciente, neste momento, com essas coisas que estão acontecendo, né? Quais são os pontos a favor, quais são os contrapontos para o exercício resistido, e aí você consegue individualizar melhor e direcionar melhor a sua conduta, né? Então, pensando que o exercício resistido não é um fim, ele é um meio para alcançar alguma coisa, né? E aí você precisa pensar se usar esse meio, você vai efetivamente alcançar aquilo que você quer, né? Você tem que saber o que você quer para saber se ele vai ser o meio para você alcançar aquilo, né? Eu acho que a mensagem é que nem sempre e nem nunca, né? Depende muito, é no meio do caminho, assim como qualquer outra coisa, intervenção que a gente faz, né? E aí eu recomendo fortemente que as pessoas voltem, né, Débora? A gente fez 2 episódios sobre prescrição de exercício na UTI, a gente falou muito sobre prescrição de exercício e a gente tem um curso de prescrição de exercício na UTI. E para quem já fez o curso, entende que a gente fala muito sobre as possibilidades de prescrição para buscar os desfechos funcionais que a gente, né, almeja, que a gente coloca como objetivo para o nosso paciente. A gente discute também sobre essas questões do exercício resistido, mas o nosso pacote de intervenções ele é feito de várias coisas, e é isso que você acabou de dizer. O exercício resistido é um meio lá no miolo de tudo para que a gente possa alcançar um determinado objetivo. Né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, você falou muito da questão, tem a parte inflamatória dos pacientes, e é tão legal quando a gente começa a estudar a fundo benefícios do exercício, e do exercício resistido, e do exercício aeróbio, de todos os tipos. O exercício ele tem uma linha tênue entre ser bom e ser ruim do ponto de vista inflamatório. Quando ele é bem prescrito, e ele atinge os seus objetivos, ele é anti-inflamatório. Inclusive, tem trabalhos mostrando que se você melhora a capacidade física e funcional dos seus pacientes, pacientes com mais VO2 têm menos estado inflamatório, por exemplo, dosado pela PCR. Então, quando a gente fala fora da UTI, manter esses pacientes com bom nível de capacidade física, isso é importantíssimo. Agora, do mesmo jeito que se eu faço prescrições de overtraining, eu aumento muito a taxa
catabólica do indivíduo. E aí eu tendo a ter um processo inflamatório maior do que o esperado em indivíduos que já estão muitas vezes inflamados na UTI. Então é uma linha muito tênue para a gente tomar essa decisão e por isso traz para a gente que a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Só para terminar, esse custo fisiológico é que a gente não tem clareza, né? Exatamente. Eu acho que é uma das maiores dificuldades na UTI, quando a gente fala no contexto de UTI, porque uma coisa é você falar fora, né, para um treinamento numa academia, né? Por mais que você tenha indivíduos diferentes, um homem, uma mulher, um mais obeso, um menos obeso, com idades diferentes, né, você não tem uma gama de interferências como você tem na UTI, né? Então, assim, o custo fisiológico disso pode ser muito diferente para um paciente, para outro paciente na UTI, e precisa, né, ser considerado quando a gente pensa, né, nesse exercício para o paciente, né? Era isso, pode continuar. Não, eu ia falar uma opinião minha e queria saber da sua. Eu acho que, no geral, a gente usa muito exercício resistido, mas a gente subdosa ele demais na prática clínica da UTI. Acho que a gente faz muito, mas entrega pouco. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Sim, a gente está fazendo muito, nossa, é resistido, tem carga e tal, mas no final das contas, muito disso está feito de uma maneira que não traz o resultado para os nossos pacientes. Eu acho que, no geral, eu observo isso. Eu acho que é exatamente o que você comentou em algum momento aqui do podcast, né? Que às vezes a gente faz, mas está fazendo errado, então entrega pouco, né? E às vezes a gente faz e não era para fazer, sabe? Então acho que é isso, a gente ainda não encontrou o caminho certo, porque quando a gente faz, e talvez até teria indicação, a gente também não prescreve direito, né? Então é um tema, eu acho, para a gente discutir bastante ainda, e vamos ver se nós vamos chegar em algum lugar aí em termos de evidência científica, né? O que eu acho que a gente queria falar aqui nesse episódio, né, para tomar cuidado, e aí eu comecei assim, eu vou terminar, né, com essa ideia de que eu tenho a sensação, né, que o exercício resistido, ele meio que virou um símbolo de boa prática, né, de ser bom fisioterapeuta na UTI. É boa prática você fazer um exercício resistido, isso, porque o paciente está lá fraco, né, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o que importa para a gente são os desfechos, né, então, assim, será que isso vai me levar para o desfecho que eu quero? Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Entre não fazer nada e fazer tudo, a gente precisa pensar no meio do caminho, né? Então, acho que essa é a minha sugestão final, né? Não entrarmos no automático, sabe? Não precisa negligenciar o exercício resistido, porque ele vai ser legal para alguns pacientes, mas não entre no automático. Faça o quê? Escute o nosso podcast, estude com os nossos materiais e consiga tomar uma boa decisão clínica. Exatamente. A mensagem que eu queria deixar é: não deixe o exercício resistido de lado, mas use ele de uma maneira muito consciente, bem prescrita e pautado naquilo que a gente tem de conhecimento, que aí você vai poder usar talvez menos, mas de uma maneira mais eficiente, em momentos mais cruciais e que tragam mais resultados. Né? Muito bom. E volto nesses episódios que eu falei, e fica aqui já uma indagação que a gente discutir em outro momento, né, Débora? E a gente falou um pouquinho disso no podcast também. A gente fala muito, você explicou de onde vem a ideia do exercício resistido. Vem da ideia da fraqueza. Então, também a gente tem que começar a discutir esse nome da fraqueza, porque... E aí, se for só isso, é só exercício resistido. Né? Para fraqueza, eu resolvo fraqueza com força. É assim que funciona. A gente também precisa discutir, vai ser uma provocação mais para frente. Eu tenho um filme, uma dica. Já que estamos falando tanto de exercício, Rock. Pronto, assistam Rock, todos. 1, 2, 3, 4 e tal. Fantástico, excelente. Eu quero dar uma dica que dá para ouvir tanto no podcast, dá para ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube. É uma série que chama Histórias que Inspiram, do pessoal do Conecta EXP. É só colocar assim que dá para achar. E, na verdade, não tem nada a ver com esse episódio, mas tem a ver com... Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo episódio que a gente fez esse ano. E agora, né, essa série, eles acabaram de lançar, mas só está no YouTube, por enquanto.
se você está vendo esse episódio no dia certo, ainda não foi para o Spotify, mas é com o Cortella, né? E aí eu achei, assim, muito, muito legal, e achei que tem muito a ver com o nosso começo de ano, né? Com os episódios que a gente fez lá no comecinho do ano, para começar bem o ano. Então fica a minha sugestão aí para quem quiser ir lá no YouTube e dar uma procurada. Perfeito. Deixa eu dar mais uma dica que eu lembrei também. Tem no Spotify, tem um canal que eu gosto, chama Exercício Física e Ciência, professor Fábio Dominski. E ele fala sobre... Ele tem uma sériezinha que ele fez de 9 episódios de podcast, bem curto, falando sobre exercício resistido e hipertrofia. É para academias, mas o que tem de conceito, de conceito e de entendimento por trás da prescrição de exercício para isso é muito legal, fica a dica aí. Muito bem. Tá bom? Pessoal. Obrigado, Débora. Valeu, pessoal. Todo mundo que nos acompanhou aí. A gente espera vocês no próximo episódio. Entrem lá no Instagram, chamem a gente, conheçam um pouco mais do TI Informação. Tchau, tchau. Tá bom? Até semana que vem. Tchau.